Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui convosco para meditar o Evangelho da solenidade de hoje, a solenidade de Corpus Christi. O Evangelho que a Igreja nos propõe hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 11 ao 17. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra para você lê-lo na descrição desse vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs. Nesse dia celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. E refletindo a liturgia do dia de hoje, o pão e o vinho se fazem presentes em diversas situações. O pão e o vinho que são citados com o rei Melquisedeque na primeira leitura, também na segunda leitura e no Evangelho. E o pão e o vinho são muito representativos. Eles que são a presença real do nosso Senhor Jesus e também sinal de aliança, da antiga aliança. E pelas palavras do Senhor, pela invocação do Espírito, esse pão e esse vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. E são sinais, um oferecimento, sacrifício. E chegando à segunda leitura, nós vemos a instituição da Eucaristia. Na celebração da última ceia com os apóstolos, o Senhor nos dá também um ordenamento. Fazer isto em memória de mim. A repetição desses gestos. Essa repetição a gente faz na missa. A missa que nos relembra do sacrifício, da oferta. E dá um sentido novo à Eucaristia. Nos relembra esse sacrifício do Senhor. Muitas vezes a gente pode escutar as pessoas falando que a missa é muito repetitiva, mas é justamente por ser repetitiva que ela nos lembra o sacrifício sublime, o sacrifício que nos salvou, um sacrifício que representa amor. E chegando ao Evangelho de hoje, nós vemos o milagre da multiplicação dos pães, onde os 5 pães e os 2 peixes são multiplicados para a multidão. E os discípulos chegam até a se perguntar: como daremos de comer a toda essa multidão? E o Senhor vem com esse ato de alimentar não só o espírito, mas também a carne. O Senhor sempre vem nos dar exemplo de que o alimento, a fé, é importante. E em outra passagem, ele nos diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer uma montanha se mover. Então essa fé também pode fazer multiplicar os pães, dar de comer àquela multidão. E é também um pouco da fé que nós temos que ter no nosso dia a dia. E dessa forma, o Senhor multiplicou os pães, abençoou, como primícia da instituição da Eucaristia, onde ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. E o pão vivo, descido do céu, dá-se como sacrifício, por amor a nós, para nossa salvação. E a Eucaristia é uma lembrança constante desse amor, desse sacrifício, onde no sublime sacramento a gente encontra o Senhor intimamente. Então que ao receber a Eucaristia, que possamos nos lembrar de tudo isso, que possamos nos lembrar que é a presença do Senhor vivo, de Jesus ali, que possamos receber cientes disso, da graça que é poder receber a Eucaristia. Então é isso. Se você está gostando do podcast de hoje, desse dia solene, comente o que está achando, dê seu like. E se você ainda não nos segue no Instagram, o nome é @anjo do evangelho, onde você também pode nos acompanhar.
Hoje eu gostaria de comentar sobre a Santíssima Eucaristia, sobre o que é para nós católicos aquele pão que o padre consagra na missa e o vinho que o padre consagra. E por que nós chamamos aquilo de corpo de Cristo e sangue de Cristo? Bom, quem é católico e já estudou sobre a Eucaristia no Crisma ou na Primeira Comunhão, sabe que para nós a Eucaristia não simboliza o corpo e o sangue de Cristo, mas ela é de fato o corpo e o sangue de Cristo. É no sentido mais profundo, no sentido da essência. Embora a aparência permaneça sendo de pão e a aparência permaneça sendo de vinho, o pão não é mais pão, nem o vinho é mais vinho, mas se transformaram no corpo e no sangue de Cristo. O que é a aparência? A aparência é o tamanho, é o cheiro, é o material do que é feito, é o gosto, é o peso. Tudo isso que é capturado pelos sentidos é a aparência. Então tudo isso permanece. Mas a essência, aquilo que é o mais profundo do ser, ele se transforma. E nós acreditamos nisso porque o próprio Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. São Paulo fala em uma de suas cartas, o pão que repartimos não é comunhão com o corpo de Cristo. O cálice que abençoamos não é participação no sangue de Cristo. Jesus diz, em uma passagem do Evangelho, que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Mas, como isso se dá? Se dá pela palavra que o padre pronuncia na missa. Porque para nós católicos, a palavra, ela tem força. Quando Jesus dizia, por exemplo, para o paralítico: levanta-te e anda, aquela palavra proferida por Jesus realizava um milagre. Quando ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora, aquela palavra de Jesus realizou um milagre. Claro, quem fala as palavras na missa é o padre. Só que a gente sabe que Jesus disse: faze isto em memória de mim. O que acontece é o seguinte: Jesus toma emprestado a voz do Padre para repetir aquele mesmo milagre que ele repetiu na última ceia. Embora seja o Padre falando as palavras, aquelas palavras têm força não pela autoridade do Padre ou pela graça do Padre, mas pela autoridade e pela graça do próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. E pela palavra, Ele consegue fazer tudo o que Ele quiser. Então, hoje em dia a gente vê uma grande crise da fé da Eucaristia na Igreja Católica. Claro, para aqueles que não são católicos, geralmente a Eucaristia é um símbolo. E muitos católicos, hoje em dia, agem como se fosse um símbolo. Mas não, a nossa fé é que aquilo é o Cristo. É o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Claro, onde está o corpo de Cristo, está também o seu sangue, sua alma e sua divindade. Porque não se separa. Então, imagine se na sua igreja Jesus aparecesse visivelmente, você conseguisse enxergar Jesus com os seus sentidos. Como você se portaria diante dele? Será que você ficaria disperso? Será que você não teria um temor? Então,
Ele está na Eucaristia. Por isso diz no Evangelho: bem-aventurados os que creem sem terem visto. Nós devemos reverenciar a Santíssima Eucaristia, adorá-la e respeitá-la, como se estivéssemos vendo visivelmente o próprio Jesus Cristo. É Jesus Cristo, só que ali é Jesus Cristo coberto por um véu, pelo véu da aparência do pão, mas é Ele. Devemos todo o respeito, toda a adoração, todo o nosso louvor. Eu peço que, se você estiver gostando, compartilhe o podcast para mais pessoas refletirem conosco e se inscreva em nosso canal para nos dar aquela força. E sejamos sempre zelosos com a nossa fé, sejamos sempre zelosos com a Eucaristia, porque se o Senhor deixou esse pão do céu, então devemos fazer o máximo para aproveitar as graças abundantes que o Senhor quer derramar na nossa alma através do pão do céu da Eucaristia. E, pela Eucaristia, um dia, caminhando de fé em fé e passo em passo com a graça do Senhor, chegarmos ao céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E se você não viu o nosso último podcast, ele se encontra aqui no fim deste vídeo.